Atualização de imóveis no imposto de renda é esse o assunto do momento, porque tem uma legislação nova e referente à atualização de imóveis e ganho de capital. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Já te convido aí a se inscrever, ativar o sininho de notificações para que você receba em primeira mão os conteúdos que nós postamos diariamente aqui no canal. Também te convido a deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo. Eu sou Viviane Pinheiro, do canal Acesso Contabilidade, e nós trazemos conteúdos aqui diariamente para você, para te deixar bem informado e também atualizado sobre aquilo que acontece no Brasil, porque o Brasil não é para amadores. Gente, a Receita Federal publicou uma legislação nova, Lei 14.973 de 2024, fresquinha, a respeito de atualização dos imóveis dentro da declaração de imposto de renda. Vamos entender se isso de fato é vantagem ou não, tá? E já tem também uma regulamentação, que é uma instrução normativa, a 2222, de 20 de setembro, agora recente, para orientando como fazer essa atualização de valor dos bens imóveis aí e recolher o imposto, tanto da pessoa física quanto da jurídica, tá? Tem prazo para acontecer isso, mas primeiro vamos entender o que a Receita Federal está falando. A Receita Federal, quando a gente faz a declaração de imposto de renda ali, a gente declara o imóvel pelo valor de custo, então pelo valor adquirido. E muitas vezes o imóvel vai ficando ali na declaração, ele vai ficando com valor defasado. Quando eu faço a venda desse imóvel, eu faço um recolhimento de imposto sobre o ganho de capital. Então, suponhamos que eu tenho um imóvel declarado ali no valor de 100 mil e vendi ele por 300 mil. Eu vou recolher imposto sobre a diferença, 200 mil ali, que é o meu ganho de capital, tá? Esse imposto, gente, varia de 15% a 22,5%. Tem algumas exceções aí com relação à isenção desse imposto. Por exemplo, se eu tenho um imposto de até 440 mil ali e não vendi, não movimentei imóveis nos últimos 5 anos. Se eu faço a venda desse imóvel de até 440 mil, eu não pago ganho de capital ali sobre o bem. Ou, por exemplo, se eu tenho um único imóvel que é moradia, eu vendi esse imóvel e comprei um outro dentro de 180 dias, também é isento. São algumas exceções que eu tenho ali dentro da legislação. Por exemplo, imóveis também muito antigos, lá de 1969, então existem algumas exceções. Contudo, quando eu compro, adquiro um imóvel, declaro ali dentro da minha declaração de imposto de renda, eu não posso fazer a atualização desse bem, por mais que aquele valor que está lá declarado esteja defasado. Essa legislação, ela disse que agora eu posso fazer a atualização desses imóveis e sobre esse ganho de capital que eu vou atualizar ali dentro da minha declaração, eu vou pagar uma alíquota definitiva de 4% sobre a diferença ali, que é o ganho de capital. Parece muito bom, mas a gente precisa entender porque tem umas pegadinhas aí que a Receita Federal não deixa passar. Gente, é claro que cada caso é um caso e precisa ser analisado caso a caso, tá? Mas, olhando a grosso modo, você paga 4% de imposto sobre essa atualização de imóveis, mas você não pode vender esse imóvel por 15 anos. Você tem que ficar com esse imóvel atualizado por 15 anos para ter pago somente 4% aí da atualização. Então, aí já tem uma pegadinha, porque se você tem a intenção, de repente, de vender esse imóvel em menos tempos, o que vai acontecer? Se você vender esse imóvel em até, vamos ler aqui para ficar certinho, tá? Caso o imóvel atualizado seja alienado antes de decorridos 15 anos, o cálculo do ganho de capital será ajustado proporcionalmente ao tempo decorrido desde a atualização, ou seja, você vai ter que complementar o imposto aí. O percentual começa em 0% para alienação ocorridas até 36 meses
e aumenta gradualmente até 100% após os 180 meses. Ou seja, se você vender nesse período de 15 anos, aí você vai ter que sim complementar o imposto, tá? Então, fazer a atualização, você precisa pesar se vale a pena. Outra coisa, a gente precisa pensar que a gente tem uma insegurança jurídica no Brasil. A gente está falando de 15 anos. Será que essa legislação vai estar vigente daqui a 15 anos? Então, a gente precisa pensar também no cenário de insegurança jurídica que nós temos hoje. E um último ponto que eu preciso levar em consideração é a valorização do meu imóvel. Se realmente é um imóvel que valoriza muito, né, com o passar do tempo, talvez valha a pena sim fazer a atualização do ganho de capital. Mas se é um imóvel que a valorização dele é pequena, não vale a pena você fazer essa atualização aí, né, e o recolhimento do imposto. O que a gente verifica com essa normativa que foi uma surpresa, assim? O governo precisa de caixa, então ele quer adiantar o recolhimento de valores que você vai um dia realmente pagar a hora que você fazer a venda desse imóvel. Então você precisa analisar se no seu caso é de fato vantajoso fazer essa atualização aí dos imóveis dentro do seu imposto de renda. Tem prazo para fazer isso, tá? Então os contribuintes têm até 16 de dezembro de 2024 para optar por essa atualização e recolher o imposto sobre a diferença entre o custo de aquisição e o valor de mercado do imóvel, com essa alíquota reduzida aí de 4%, tá? Quem tiver interessado em fazer essa atualização precisa apresentar a declaração de opção pela atualização de bens e imóveis, a da BIM, que vai estar disponível, né? Já está disponível a partir de 24 de setembro no ECAC, na Receita Federal. Então tem que entrar lá na Receita Federal, fazer a atualização, gerar a guia do imposto e fazer o recolhimento do imposto até 16 de dezembro. Será que o governo precisa de caixa, gente? Então você que viu essa notícia, está aí ansioso pela atualização dos seus bens, cuidado. Tem que analisar se realmente, no seu caso, é vantajoso ou não fazer a atualização do imóvel. Fique atento com relação a isso e comenta aqui embaixo o que você achou dessa nova legislação definida aí a toque de caixa pelo governo.